Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula que estamos estudando as parábolas de Jesus. Mas como sempre, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e, elevando os nossos olhos do Espírito ao alto, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje mostra-nos a parábola do grande banquete ou da grande ceia, onde Jesus está comparando o reino dos céus com um grande banquete de festa. Vamos para a parábola. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Jesus, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse novamente a esse seu servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí que um deles não estava usando traje nupcial. E lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Isso está no Evangelho de Lucas, no versículo 15 e 14 do capítulo 14. Começamos o nosso estudo já com uma pergunta. Quem é que não gosta de ser convidado para um banquete? Quem é que não gosta de ser convidado para aquela festa onde você vai comer de tudo do bom e do melhor? Temos riquíssimos ensinamentos nessa parábola. Muitos são os chamamentos do Pai Celeste aos seus filhos através dos séculos. E novamente vamos perguntar: quem foi chamado em primeiro lugar? Os primeiros a serem chamados foram os israelitas, os mais indicados para aceitar então a boa nova. Eles, contudo, recusaram o convite e se excluíram por si mesmos do reino de Deus. Sua missão era de transformar a lei do dente por dente, olho por olho, na lei do amor, chegando inclusive ao amor aos inimigos. Missão essa que não foi compreendida principalmente pelos sacerdotes da época, que preferiram o culto externo. Em segundo lugar, o Senhor mandou chamar os mancos, pobres, pagãos, considerados heréticos pelo povo judeu. Vamos lembrar a todos que cegos e os coxos, esses deserdados, representavam os pagãos e os israelitas não praticantes, considerados indignos do reino de Deus. Por que então no texto diz muitos e os poucos? Em hebraico, muitos significa multidão. Na época, os muitos chamados eram os israelitas, como dissemos, que não ouviram a palavra. E os muito poucos indica mais uma relação qualitativa do que numérica. São aqueles que, depois de ouvirem a palavra, a colocam em prática. Comentando essa passagem, Allan Kardec nos diz, aspas, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar o banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir as leis segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos,
poucos, no entanto, serão os escolhidos, nos falou Kardec. O reino dos céus é uma grande festa que o Pai preparou para nós, seus filhos. Cada um de nós somos convidados para este grande banquete. Mas não pense em banquete apenas no sentido do alimento material e substancial, onde comemos frutas e verduras e aquelas coisas saborosas que se tem sempre nesses banquetes. É muito mais do que isso, porque os alimentos que comemos são necessariamente para a nossa subsistência aqui na Terra. Mas os comemos e voltamos a ter fome, não é verdade? Jesus está falando do grande banquete que o Pai preparou para nós, onde ninguém mais terá fome e sede, onde todos nós seremos saciados e o próprio Cristo é o alimento que nos saciará. Então, o que representa a grande ceia? O convite à grande ceia, a este banquete, a essa veste nupcial, nada mais é do que pedir para que as pessoas aceitem o Evangelho. Para este banquete, todos nós já fomos convidados, mas infelizmente, como na parábola do Evangelho, houve aqueles que se portaram com indiferença e fizeram vista grossa, colocaram dificuldades, deram desculpas, cada um tinha uma ocupação, um trabalho, uma coisa para fazer, cada um tinha um compromisso. A vida vai se enchendo de ocupações e nos ocupamos com tanta coisa e deixamos perder o essencial. Vivemos numa sociedade atolada de compromissos, de agendas e de pessoas que estão sempre ocupadas com as suas coisas. Ainda mais no mundo em que vivemos, onde tantas parafernálias ocupam a nossa mente, tais como a televisão, o computador, as redes sociais, os nossos compromissos e os nossos trabalhos. Caímos numa rotina de vida de modo que a vida se torna uma loucura e o tempo para Deus parece não existir. E como hoje quase não sobra tempo, Deus acaba não tendo também tempo na vida de muitos de nós. Cabe então aqui uma nova reflexão nossa. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, cada um encontra o mais variado pretexto para não ir na ceia do Mestre, não é verdade? E por quê? O que terá este banquete para oferecer aos seus convidados? Quais são as suas desculpas? Quais são as desculpas que nós inventamos a cada dia para não nos ocuparmos com o reino de Deus? Temos que prestar atenção bastante nessa parábola, pois trouxeram os pobres, os aleijados, os coxos, que viviam às margens da vida e tomaram posse do reino. Então corremos também um sério risco de ficarmos de fora, se não dermos prioridade, se não dermos tempo àquilo que realmente merece o tempo, se o sagrado não for essencial e primordial na nossa vida. O Pai tem sempre alimentado os seus a seiva do amor, a bebida da renúncia e o licor da caridade. E as criaturas, sem darem valor a essas preciosas dádivas, não querendo enxergá-las, desculpam-se e não comparecem. Eis que mais além espíritos há que, vencidos pelas provas, carregando grandes sofrimentos morais e materiais, aguardam a palavra de amor e esperam ansiosos o dia em que poderão comparecer ao banquete divino, deixando atrás de si seus males e suas dores. E por quê? Porque esses espíritos já compreenderam o chamamento divino, porque muito sofreram e porque talvez já houvessem sido chamados e não deram ouvidos, e depois, sentindo a oportunidade perdida, tiveram de ser chamados através das dores, das lágrimas e dos males físicos. Portanto, vede como a humildade prefere sempre os caminhos tortuosos, mais cheios de espinhos, para alcançar os mesmos lugares que poderiam fazê-lo se desapegassem de si mesmo, procurando dominar os seus maus pensamentos e as suas más índoles e as suas fraquezas. O reino de Deus, ou o reino dos céus, representa o estado de plenitude espiritual, é o ápice do processo evolutivo moral e intelectual de cada um de nós. A conquista desse reino equipara-se a participar deste banquete celestial, ou seja, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, nos disse Jesus. O Espiritismo, como a terceira revelação divina, também se dispõe a chamar as pessoas para o grande banquete. Nem sempre, porém, vem da forma branda. É por isso que se diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é verdade? Assim, por analogia, o Cristo conduz a reflexão dos ouvintes para a ideia de como se atingir a perfeição espiritual por meio deste grande banquete ou da união com Jesus. Por conseguinte, compara o reino de Deus, onde tudo é alegria e ventura, a um verdadeiro banquete. E esse grande banquete, seremos todos convidados para desfrutar da evolução espiritual na busca da perfeição, compartilhando da alegria da união ao sentar-se à mesa para tomar parte desta festa junto ao Pai. O primeiro ensinamento dessa parábola é o da confiança. Vinde a mim, que tudo está preparado. Todos são convidados a participar sem exceção, até os deserdados do mundo. O Evangelho aqui anunciado é a boa notícia, pois os portões do reino dos céus foram abertos para
todos que nele queiram entrar. A parábola enumera vários motivos comuns de interesses materiais para a recusa a ir ao banquete. Na verdade, com o mergulho na carne, outros interesses e outras preocupações surgem, desviando a nossa atenção. A parábola enumera vários motivos comuns também de interesses materiais. As desculpas e os pretextos permanecem os mesmos através dos séculos que se passaram. As propriedades materiais, os prazeres divinos e os divertimentos. Nos dias atuais, vemos as mesmas desculpas que fazem não aceitar o convite para nos melhorarmos. Preferimos atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material, numa clara manifestação do nosso egoísmo escravizante. Indiferente aos benefícios espirituais recebidos na existência, não avaliam o preço que terão de pagar por esse descaso. Não nos revelamos preocupados com a salvação da nossa própria alma. Estamos sempre adiando o momento da nossa transformação espiritual. São criaturas tão absorvidas pelo dia a dia que não sentem a necessidade do Evangelho sem se darem conta do mal que se infligem a si mesmos. Muitas vezes, porém, somos favorecidos pela presença divina e ficamos com medo de seguir o Mestre. Tememos a demonstração pública, a incompreensão do familiar e o desprezo do próximo. Como consequência, vamos adiando indefinidamente o que mais importa na nossa vida, que é a salvação da nossa alma. O tesouro que trazem no coração é o amor pelo dinheiro e pela aquisição de bens, pela realização dos negócios lucrativos e pela vivência dos prazeres. Nos fala Emmanuel: desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações, companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam largo sistema de escutas tentando legitimar suas atitudes infelizes, que adotam comovendo a quem os ouve, entretanto acabam suportando em si mesmo as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam, nos falou Emmanuel. Caiba Schutter, no livro Parábolas da Grande Ceia, nos ensina: o apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem da bênção de Deus. Certa vez, encontrando Jesus um moço de qualidade rico que observava todos os mandamentos, mas não observava o principal dos mandamentos e que se constitui no desapego às coisas do mundo, disse a ele: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, não é mesmo? Nessa parábola, Jesus faz alusão às suas próprias prédicas, que se constituem então neste banquete. A diversidade dos ensinos sistematizados pela bela e excelente doutrina cristã são os pratos variados desta grande mesa, em que todos podem fartar-se para não mais sentir aquela fome do saber. Os convidados foram os grandes, os potentados, os afazendados, que se negaram a ouvir a palavra do reino, que não quiseram comparecer a este banquete. São estes os excluídos da bênção dos céus, porque as recusaram, preferindo os deleites do mundo. Os pobres, os coxos, os aleijados e cegos são os que têm campos, não têm bois para experimentar, não têm casamentos para privá-los do comparecimento até a ceia. São os deserdados das mundanas glórias, das mundanas pompas, dos bens mundanos, e os que consideram os chamados dos céus superiores aos chamados da terra. De fato, a palavra de Jesus inclui todas as honras, etiquetas e os preconceitos terrenos. Para nos chegarmos até ele, precisamos nos comparar a uma criança que não tem ideias preconcebidas, que não tem campos, que não tem bois, casamentos, porque a palavra de Jesus é superior a tudo e requer de nós o máximo respeito, a máxima consideração e o maior acatamento. É essa a palavra que não passou. A mesa continua cheia de manjares de várias qualidades, capazes de satisfazer os mais exigentes paladares. Assim como os grandes do mundo, os proprietários de campos e dos bois continuam recusando-se a comparecer ao atencioso convite. A parábola é a figura do que acontecia na época do nascimento do cristianismo e é a figura do que acontece ainda hoje nos nossos tempos. Os graúdos deste mundo não querem responder ao apelo que se lhes faz, por isso os pequenos e os deserdados enchem a mesa, embora, como disse o servo encarregado do convite, ainda há lugar para os que quiserem comparecer. É possível aplicá-la essa parábola nos dias de hoje? Jesus reporta-se a 3 escusas. O que comprou o campo e vai vê-lo. Esse está envolvido com o cotidiano, no somatório das atividades, dos seus interesses, dos seus prazeres,
impedimentos se sucedem. A novela, o cinema, o futebol, a visita, o passeio, o contratempo, o compromisso inadiável. Por isso, não tem tempo. Segundo, o que comprou uma junta de bois, enrosca-se na atividade profissional, o ganha-pão, o dinheiro do mundo. O expediente se prolonga, o compromisso marcado, a convocação inesperada e, por isso, não tem tempo. Terceiro, o que acabou de se casar, preenche as solicitações familiares, ficam comprometidos nos espaços vazios da agenda. Há sempre alguém para ser atendido e, por isso, não tem tempo. Parece ignorar o óbvio, tempo é uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que realmente desejamos, na verdade? Pense nisso. No banquete da espiritualidade oferecida no Centro Espírita, temos as entradas. É o alimento leve e imediato. Vamos ver? O atendimento fraterno é uma entrada, o passe magnético, o tratamento espiritual, o receituário mediúnico. Curioso que muitas pessoas ficam apenas nesse antepasto. Melhoram, experimentam algum bem-estar, o problema de saúde parece superado, mente pacificada e logo procuram a saída. Deixam o melhor, o prato principal, representado pelo conhecimento da doutrina espírita. É esse que realmente nos alimenta e nos fortalece, ajudando-nos a viver de forma mais tranquila e feliz. Se estamos dispostos a experimentá-lo, é preciso saber que esse maná dos céus deve ser bem mastigado para ser digerido, envolvendo a atenção no legítimo desejo de aprender, superando a mera intenção de receber benefícios. Aqui cabe então uma observação nossa. Frequentemente, nas reuniões doutrinárias, vemos pessoas de olhos fechados, dizem estar concentradas, só se for em Morfeu, o deus do sono. Quando fechamos os olhos, não há atenção que se segure e se siga. A própria voz dos expositores vira uma cantiga de ninar. Dorme o corpo, mas a alma está atenta, sempre justifica alguém. É um equívoco. É a alma desatenta que faz o corpo adormecer. Pensem nisso. Por fim, deixamos uma mensagem do Espírito de Emmanuel no chamamento divino. Aspas. Se a realidade espiritual te busca ofertando-te serviço nos levantamentos das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e deformações. No clima da Boa Nova, nós encontramos recursos de cura e de reabilitação, reerguimento e de consolo. Para isso, basta que sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e de servir. Meus irmãos, mais de 2000 anos são passados e o Mestre, o Senhor de todas as coisas, continua oferecendo seu banquete e convidando a todos nós. A mesa continua cheia de manjares de várias qualidades, capazes de satisfazer os mais exigentes paladares, assim como os grandes do mundo, os proprietários dos campos e dos bois, que continuam se recusando a comparecer a tão atencioso convite. Não nos cabe julgar, mas muitos de nós também ainda nos negamos a comparecer a este banquete. Passados os anos, tendo como companheira a compreensão e, através do estudo, procurando vencer a persistência dos nossos fracassos, imploramos ao Pai a oportunidade de servir, de interpretar o mundo espiritual e o Senhor misericordioso, que atendeu ao nosso pedido e nos prepara um outro banquete. Enquanto perdurarem em nossos registros perispiríticos lembranças dos movimentos infelizes dos nossos desmandos, não estaremos bem vestidos para este grande banquete. Primeiro, é preciso lavar a roupa suja, purificá-la, tornando-a limpa, adequada ao evento. A reforma dos valores que trazemos arraigados no espírito é que nos permitirão depurar esses sentimentos, tornando-os aptos a vestir a túnica imaculada. A lei de Deus resume-se nessas palavras, aspas, fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a aguardam e as aplicam. Eis porque Jesus disse, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. O espírito da religiosidade, a máxima sinceridade, o anseio de vencer os defeitos próprios, a vontade de contribuir para minorar as alheias aflições, de mitigar as dores do próximo, quer físicas, quer psíquicas, eis os fios com que se tece essa túnica nupcial para que possamos participar do divino banquete. Comparecer ali com as vestes da curiosidade, da presunção, do orgulho, do interesse inconfessável de objetivos malsãos é o que mais acontece. É expor-se às consequências funestas que variam da obsessão até a possessão, ao estado caótico em que o indivíduo, como Pilatos, começa a indagar:
O que é a verdade? O banquete está posto, a mesa está à nossa frente. É preciso aceitar o convite, não colocar mais desculpas nem ocupações à nossa frente. Os participantes da boda que não se revestirem das vestes nupciais transformarão os suculentos manjares do Evangelho num indigesto cardápio. Uma celebração rejeitada é perdida para sempre. Da mesma forma, o convite de Jesus para nós não é sem prazo de validade. Pensem muito nisso. Devemos responder prontamente ao convite, sempre quando surgir a oportunidade. Vamos refletir muito nesse dia de hoje. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer o estudo, agradecer a oportunidade de conhecermos o Evangelho e desfrutar os seus ensinamentos, pedirmos uma vibração de paz e harmonia aos ambientes de dor e sofrimento, como os hospitais, e lá aos profissionais da saúde que incansavelmente lutam pela saúde. Pedimos uma harmonização para os diversos segmentos religiosos, bem como a nossa casa espírita, uma harmonização para os líderes das nações que as tornem boas, com boas resoluções, uma harmonização para o nosso ser interior e também uma outra onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no positivo, faça críticas e comentários, dê sugestões e, se possível, divulgue o nosso canal entre os seus amigos e toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Fiquem com Deus, graças a Deus, muita paz.